Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui. Então a ideia é eu gravar uma aula, né, um aulão aí falando de custos ocultos, conflitos de interesses na indústria de distribuição de produtos, né? Então como que cada produto e a cadeia desse produto, né, desde a originação, emissão até os estruturadores ali no meio, os operadores, né, quem compra, quem vende, quem distribui, que são os assessores, gerentes, enfim, como que essa cadeia é remunerada, né, e como funcionam os principais produtos hoje à disposição de vocês como investidores e os que são mais utilizados, né? Então, como que isso tudo funciona? E aí, no final, é a gente se deparar que como que é importante, né, a gente tentar minimizar esses custos ocultos, esses custos que acabam atrapalhando a rentabilidade final e o objetivo final de vocês como investidores, né? Então, basicamente a gente vai falar um pouco desse problema, né? A gente vai se aprofundar um pouco nessas questões. A gente vai elucidar para vocês um pouco da remuneração dessa indústria, principalmente na parte de distribuição, óbvio que passando pela cadeia toda, mas frisando e dando mais atenção e ênfase na parte da ponta vendedora, né? Que é onde vocês têm um principal contato aí no dia a dia para montar carteira, para entender o que está acontecendo aí no mundo dos investimentos. A gente vai falar um pouco da comissão, do modelo de comissionado, que é um modelo basicamente tradicional, que 95% hoje das assessorias, dos bancos, né, a parte de gerentes de banco, bankers, enfim, o atendimento aí à pessoa física está, né? E o modelo fee-based, que é um modelo onde é possível cobrar uma taxa em cima do patrimônio e aí você tem um maior alinhamento no final das contas, tá? Quais são as principais armadilhas desse mercado, né? Então, onde que vocês têm que ter mais atenção, né? Tentar entender o que tem na carteira de vocês hoje e o que vai ter nos próximos dias, amanhã, enfim, para não impactar e continuar impactando aí o retorno final e os objetivos de vida, principalmente quando a gente fala de médio e longo prazo, né? Então, qualquer taxinha hoje né, levada aí a juros compostos, né? Então, em 3, 4, 5, 10, 20 anos, vocês vão ver que faz muita diferença, tá? E aí, a gente fecha aqui falando um pouco de como a gente consegue ajudar e eu consigo ajudar vocês, né, nesse entendimento, né, nesse diagnóstico aí da carteira e falar um pouco de próximos passos, tá? Então aqui, basicamente, você tem um horizonte dos principais produtos, né, do mercado, né? Então a gente começa com os títulos públicos, passa aí pela renda fixa bancária, crédito privado, fundos imobiliários, ETFs, mercado futuro, que são os contratos futuros ali de dólar, índice basicamente, derivativos, você consegue fazer através principalmente das opções, previdência, as operações estruturadas, né, o tal dos COIs, né, que foram bastante vendidos aí no mercado de distribuição de ativos, né? E aqui a gente começa falando, né, de como que a indústria ganha dinheiro, então, basicamente nos títulos públicos, né? Então, os títulos públicos, e aí fazendo um resumo aqui para vocês, é quando o Tesouro Nacional, ou seja, o governo, ele decide emitir uma dívida e através dessa dívida, que são os títulos públicos, ele financia os gastos públicos, né? Então, a gente está falando aqui de né, a estrutura do país, né, construção de estradas, pontes, infraestrutura do país para o funcionamento, ferrovias, enfim. Eles acabam muitas vezes utilizando desse recurso captado no mercado para poder financiar isso, né? Rolar dívida também, eles utilizam esses recursos, controlar um pouco da economia também, então qual que é a taxa de referência. Então tudo isso eles através desse mecanismo de emissão dessa dívida, eles disponibilizam esses títulos no mercado para você investidor comprar
E aí, em troca disso, vocês obviamente vão receber aí uma rentabilidade, um retorno esperado. E aí você tem uma série de títulos, né? LFT, né, que segue o retorno aí da Selic, as NTNBs, que tem uma taxa híbrida aí entre inflação mais uma taxa real. Você tem as NTNFs, que também são atreladas à inflação, pagam cupons. Enfim, você tem uma série de títulos aqui, as LTNs, que são pré-fixadas, né? Então você já estabelece e contrata uma rentabilidade esperada por um determinado prazo. Tá? Onde que esses títulos ficam custodiados? Na B3. Então, por isso que aqui tem a B3 cobrando essa taxa de custódia de 0,2, isso aqui não tem como fugir, né? No final, a B3 ela é a única empresa que faz esse tipo de serviço e a gente precisa dela para que seja custodiada aí os nossos títulos. Então ela faz basicamente a guarda eletrônica desses títulos, registra a titularidade. Então, importante falar que cada título ele está atrelado ao seu CPF, né? Liquida essas operações e trata ali o controle e faz o controle dos pagamentos de cupons, né? Os vencimentos, então tudo esse mecanismo, né? E esse produto ele tem uma curadoria ali da própria B3 fazendo tudo isso acontecer, tá? Próxima camada aqui são os bancos e as corretoras, né, que hoje distribuem esses tipos de produto, né, então fazem a venda e distribuição desses títulos, né, então aqui eu coloco né, quase não ganha spread relevante, mas isso em comparação a outros tipos de produtos no mercado, tá? Mas ainda assim o spread que existe nesses títulos entre taxa mínima e taxa máxima praticada, né? Então a indústria de distribuição ela utiliza esse spread para ganhar dinheiro também, tá? Então isso aqui é o coração do que eu venho falar para vocês, que é como a gente consegue minimizar esse spread, né? Ou seja, quanto menos custo, maior é o meu volume financeiro investido nesses títulos e, obviamente, sem adicionar risco aqui, eu estou falando apenas de diminuir esse custo, obviamente que eu colocado a juros compostos, eu vou ter um retorno muito maior do que se eu tivesse um spread gigantesco aqui entre essa taxa contratada. Tá? E aí, pessoas físicas pagando essa taxa de custódia para B3 e recebendo juros atrelados a essa dívida, né? Esse título comprado aqui nas plataformas, bancos, enfim, onde vocês acessam aí Tesouro Nacional e Tesouro Direto, enfim. É assim que vocês conseguem comprar e se posicionar através dos títulos públicos. Falando aqui de ações, né? Ações basicamente são as empresas tentando captar recursos através do mercado de acionário, mercado de bolsa, né? Então os investidores eles olham ali o que está sendo negociado, as principais ações, você tem o índice Bovespa, né? Com as 60 maiores ações, as mais líquidas em volume, em valor de mercado, né? Então para você acessar, você tem as small caps, você tem um monte de ações ali para comprar e para vender e se posicionar em benefício aí do que essas ações e esses títulos vão se valorizar no futuro, né? Pagar dividendo, enfim. Então é assim que funciona o mercado de ações. Então eles captam recursos, essas empresas, através de um IPO ou um follow-on, né? Já que quando a empresa já tem ações, ela emite um follow-on. Quando a empresa vai se posicionar pela primeira vez, vai captar recursos pela primeira vez através do mercado acionário, eles têm que fazer uma emissão nova, esse IPO, para entrar aí dentro desse ecossistema. Tá? Então eles utilizam esse capital para crescer, para reinvestir, para reduzir dívida, para montar projetos novos, enfim. Então tudo isso é para visando o lucro e melhoria dos processos da companhia. Então o mercado capitalista aí funcionando, tá? Bolsa B3, ela cobra então uma taxa de emolumento, todo o volume que é negociado na bolsa, a bolsa fica com um percentualzinho desse volume, então essa é a taxa de emolumento. Ela cobra das empresas que estão fazendo, por exemplo, um IPO e querem listar as ações no mercado
da B3 ela vai pagar uma taxa de listagem e os serviços de custódia, tá? Então, um modelo que quanto maior o volume, né, negociado, maior a receita aí para a B3, tá? Então, eles funcionam dessa forma. Bancos e corretoras, então, através desse mercado de assessoria, de gerente de banco, cuidando das carteiras, pessoas físicas, eles acabam cobrando taxas de corretagem, ou seja, eu tenho uma plataforma aqui, eu tenho uma corretora, para que você utilize as minhas plataformas de operacionais, de comprar e vender, acessar o mercado, quanto está a cotação, ver gráfico, enfim. Para isso, essa rede de distribuição ela cobra uma taxa de corretagem, né? Uma taxa de comprar entre ao mesmo tempo que você compra e vende, você está comprando, você está negociando essa taxa. Essa taxa ela vem caindo ano após ano, né? Ela vem ficando muito mais barata, né? Ao longo do tempo. Né? Então o acesso ele está muito mais democratizado para vocês investidores. Então não é uma taxa muito relevante aqui na questão de custos, né? Putz, eu encontro aí diversas maneiras de baratear isso, tá? Então é uma receita vinculada também ao volume e principalmente ao giro da carteira. Então aqui tomar cuidado um pouco na questão de, pô, será que eu como investidor, pessoa física, estou sendo levado a girar muito mais a minha carteira, ou seja, ficar comprando e vendendo ativos, trocando muitas vezes ativos dentro da carteira, sendo que eu poderia estabelecer aí, talvez comprar um ETF que vai surfar aí, vai te dar um retorno exatamente do Ibovespa, por exemplo, que é um índice com as 60 maiores empresas e mais líquidas, né, do mercado brasileiro. Né? Então, por que eu tenho que ficar trocando toda hora, sendo que eu posso me posicionar e me beneficiar aí com o retorno do próprio índice Bovespa? Tá? Então, aqui no final você tem as pessoas pagando essas taxas de corretagem, esses emolumentos para B3. Né? A gente falou aqui, colocou muito também uma questão de BTC, que é o aluguel de ações. Então, o investidor ele consegue colocar a posição de ações dele no mercado à vista para alugar para alguém que quer vender, né, e se posicionar na venda. E aí mais para frente a gente monta aqui um outro curso para falar um pouco mais de como funciona o mercado. Né? Eu posso me posicionar comprado ou vendido, né? Apostando numa alta ou numa baixa desses preços, tá? Então aqui o conflito ele está no giro excessivo da carteira, tá? Então muitas vezes você faz mal, né, para o retorno você adicionar esse giro porque você está adicionando custos aí excessivos na carteira de ações, tá? Próximo item aqui são as emissões bancárias tradicionais, basicamente a gente está falando de CDB, LCI, LCA na grande maioria, tá? Então aqui o que são esses títulos? Basicamente são os bancos e as financeiras emitindo dívida aqui, então tentando captar também no mercado de capitais para financiar as suas operações. Então basicamente um banco ele funciona captando barato e emprestando caro, né? Então, se você pegar, né, os juros aqui que eles têm que remunerar o investidor que empresta dinheiro para eles é muito, né, infinitamente menor do que eles cobram de juros, né, na medida que eles emprestam esses recursos. Então, você tem aí uma série de produtos de crédito, né? A gente não vai entrar no detalhe aqui, mas o próprio cartão de crédito, empréstimo pessoal, enfim, você tem um monte de produtos de crédito e em contrapartida o banco vai ganhar muito dinheiro, né, cobrando e emprestando esses recursos para vocês como pessoas físicas, tá? Então, basicamente um exemplo aqui, estou captando a 110% CDI, então eu emito aí um CDB e distribuo esse CDB aí para as pessoas físicas, e eu remunero, né, a 110% CDI, mas na outra ponta eu estou emprestando a 150% CDI. Então a diferença é o lucro do banco, é o spread aí aplicado. Então basicamente é uma captação geral de recursos
para o banco, né? A captação vinculada ao setor imobiliário, quando a gente fala de LCI, e ao setor agrícola, né? Agro, quando a gente fala de LCA, tá? Então, são basicamente os tipos de produtos que mais saem aí, mais a gente consegue ver nas carteiras dos investidores, pessoas físicas, tá? Bancos e corretoras, como é que eles ganham dinheiro, né? Então, e aí falando da parte de distribuição, né? Então, o banco emitiu ali em cima, agora, pô, vamos distribuir esses produtos, né? Quem que vai comprar, né? São os investidores finais. E para isso, para eu, como banco, corretora, distribuir, eu vou ganhar uma comissão pelo volume distribuído e ainda eu consigo colocar um spread nesses produtos, tá? Então, muitas vezes o banco ele está tentando captar 110, mas a distribuição, que é a partir da venda, o gerente de bancos, os assessores, eles acabam passando para vocês como investidores a 109, ou seja, eles estão ganhando aí 1% percentual do CDI ali de spread, né? Ou quando a gente fala de uma taxa pré, então muitas vezes eu tenho uma taxa de juros girando em torno de 15%. O banco emite um pré fixado de 16%. Eu vou, né, como distribuidor, os assessores, os gerentes, eles vão passar não a 16%, eles vão passar a 14%. Então, aí eles estão ganhando 2% de spread em cima desses títulos, tá? Então, tá aí né, como que eles são remunerados. E as pessoas físicas, né, de novo, aplicam seus recursos, emprestam para esses bancos, essas financeiras que emitiram esses produtos, em troca de uma rentabilidade, mas o custo oculto aqui são os spreads, né, que são aplicados entre taxa mínima e taxa máxima negociada naquele dia no mercado, tá bom? Crédito privado, basicamente debentures, CRIs e CRAs, né? Então esses são os produtos mais acessados por vocês investidores, né, que a gente consegue ver num volume bastante expressivo, né? Essa classe de ativo ela vem crescendo muito como alternativa aí dada nesse mercado de distribuição, tá? Então a cadeia que ela acontece em função de uma captação também de recursos de empresas particulares, privadas, tá? Então quando a gente tem aí uma debenture, são empresas captando recursos para financiar novos projetos, para financiar dívidas que eles têm rolando no balanço, enfim. Aqui na cadeia eu trago um exemplo até de um CRA, né, que é um certificado aí no mercado agro. Então, por exemplo, empresas do agronegócio, que são os originadores e devedores, eles captam recursos para financiar projetos ou dívidas, tá? No meio do caminho aqui você tem os bancos e as securitizadoras, ou seja, então o produtor rural na ponta ele quer tomar essa dívida, então os bancos e as securitizadoras vão emitir e fazer uma estruturação dessa dívida, então empacotar tudo isso, esses fluxos de pagamento dentro de uma estrutura chamada CRA, por exemplo. Então para isso eles ganham um FII de estruturação, então eles cobram ali do originador e do devedor de 0,5% a 2% para poder botar de pé esse ativo, tá? Você tem aí no meio também um coordenador dessa oferta, então é uma oferta, como é uma originação nova, esse produto que já foi securitizado pelos bancos e pelas próprias securitizadoras independentes, ele já tem uma carcaça aqui, alguém tem que distribuir, né? Então a gente tem que passar a ofertar isso no mercado, ofertar para vocês investidores na ponta, tá? Então existe aí uma coordenação, um coordenador contratado para fazer esse tipo de oferta, que são basicamente, de novo, as corretoras de valores, né? As grandes corretoras e os bancos também, que tem a parte né, da distribuição para os próprios clientes, pessoas físicas, tá? Então aqui, de novo, tem mais um FII, é um FII de coordenação que gira em torno também de 0,5% a 2%, dependendo da estrutura, tá? E aí, por fim, a gente vai para a parte de distribuição, bancos e corretoras na rede, né? Então nas agências bancárias, os assessores de investimento nas corretoras, o B2C das corretoras, ou seja, os bankers, aqueles que te atendem diretamente nos privates dos bancos também. Então tudo isso
são profissionais que atendem uma carteira de clientes e ganham comissão sobre essas vendas desses CRIs, CRAs, debêntures, tá? E eles também conseguem colocar aí um spread, de novo, olhando taxa mínima, taxa máxima, né? O que eu vou passar para o meu cliente? Eu vou passar a menor taxa possível e aí eu tenho um spread gordo, eu vou passar a taxa máxima possível e eu tenho quase zero de spread aqui, bem reduzido, né? Então, o conflito está, me diga, né, onde estão os incentivos que eu direi, onde que está o conflito, né? Então, se os assessores, os gerentes, eles são remunerados através dos spreads e das comissões de produto, ele obviamente que ele vai te colocar uma taxa pior, né? Ele vai te dar uma taxa mínima possível para ter esse spread gordo rolando aí no meio, tá? Então, tá aqui o próximo item, que é o gerente assessor ganhando um percentual dessa venda, um percentual desse spread. Então, só voltando, né? Todo esse spread ele vai para as plataformas, né? Para as corretoras, para os bancos, né? Então, parte desse spread ele remunera o profissional que te atende, né? Nas carteiras. E aí, vocês como pessoas físicas estão aqui no final da cadeia, né? Aplicam aí os seus recursos, né, nesses créditos privados e recebem uma taxa, uma rentabilidade por isso, tá bom? Próximo produto aqui, a gente está falando de fundos de investimento. Então, a indústria de fundos de investimento, né, uma indústria que você tem aí várias classes de fundos, então, desde renda fixa simples, renda fixa crédito privado, você tem ações, multimercado, FDIC, você tem uma série de produtos que a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas é uma indústria que funciona basicamente através dessa cadeia aqui, que é o gestor, né? São as assets, as gestoras que têm os fundos e produtos ali sendo trabalhados, tá? E aí você tem as gestoras independentes, que estão fora dos bancos e das corretoras. Você tem as gestoras que estão vinculadas às corretoras e aos bancos principalmente, tá? Então, fundos dos principais bancos ali, eles estão dentro da carcaça da gestora deles, tá? Da asset deles. E como é que eles são remunerados, né? Essa indústria aqui? Eles são remunerados basicamente de duas formas, né? Você tem a taxa de administração, né? 1%, 2%, 2,5%. Sim, tem umas aberrações ainda, né? Principalmente dentro dos grandes bancos, com fundos cobrando. No passado eles cobravam até 4%, 5%. Se você entrar no estatuto dos fundos ainda, tem a possibilidade, ali tem cláusula que de um dia para o outro eles podem voltar a cobrar uma taxa máxima ali de 5%, 4%. Depois eu vou fazer um apêndice aqui desse aulão, vários apêndices na verdade, que a gente vai mostrando no detalhe como isso acontece, como isso ocorre, né? Então a minha ideia aqui é dar clareza e transparência para vocês. Então eles vão ganhar nessa taxa de administração, eles vão ganhar também na taxa de performance. Muitos produtos, muitos fundos de investimento, eles podem e cobram taxa de performance. Então, basicamente, quando eles superam 10, 20% de algum índice, de algum benchmark, né? Então, o CDI, o IPCA, o Ibovespa, então eles podem cobrar uma taxa de performance que aumenta muito a mordida, né? Reduz muito no final a sua rentabilidade, né? Então, está cobrando performance, está cobrando taxa de administração, tudo isso vai encarecendo os produtos, tá? Próximo etapa aqui é o administrador. Então, basicamente todo fundo de investimento tem a figura do administrador, que é a figura que vai cuidar da maior parte dos processos, né? A cotização desse fundo, né? Como é que está a carteira, se essa carteira está condizente com o mandato desse fundo. Então, tudo isso quem faz é o administrador, né? Os pagamentos, né? Resgates, as liquidações que acontecem no meio do caminho. Então, o administrador ele tem essa função aqui e para isso ele cobra um FII operacional, né? Então, ninguém trabalha de graça, que gira em torno de 0,05, um pouquinho menos, um pouquinho mais,
a 0,2, né? Então eles cobram para fazer essa administração desses produtos, tá? Próxima etapa da cadeia são os distribuidores, os bancos e as corretoras distribuindo esses produtos para os clientes finais, tá? E para isso eles recebem um rebate, né? Então a corretora, os bancos, eles ficam com uma parte dessas taxas de administração, performance e tudo isso que a gente falou agora. Então, em média, tá, pessoal? Um banco, uma corretora, a parte de distribuição para vocês, fica em torno de uns 30%, 35% das taxas praticadas aí por essas assets, por esses gestores, por esses bancos, né, que tem essa estrutura, tá? E aí parte desses 30%, parte desse rebate que é deixado para os bancos e para as corretoras, os gerentes, os assessores, os bankers ficam com um percentual disso. Tá? Então, o conflito aqui é que quanto maior a taxa, maior a remuneração desse profissional. Né? Então, se eu tenho o fundo A, né, que tem a mesma carteira de investimento, o mesmo retorno, e o fundo B, que tem a mesma carteira de investimento, os mesmos ativos ali, igualzinho, mas que cobra 2% de taxa de administração, supondo, e esse aqui cobra 1% de taxa de administração, aqui você tem um incentivo para que o gerente, o assessor, te recomende esse produto B aqui, né? Por quê? Porque ele tem uma taxa de administração maior, ele vai remunerar os profissionais melhor, melhor ainda, né? Então ele vai te recomendar, obviamente, né? Ele tende a te recomendar o produto mais caro, né? Então tá aí o conflito quando a gente fala de fundos de investimento, tá? Previdência privada, né? Então, de novo, assim como fundos de investimento que no passado era uma aberração, você tinha taxas exorbitantes, a Previdência também, tá? A Previdência tinha taxas muito altas, inclusive taxas até de carregamento, ou seja, quando você, taxa de entrada, taxa de saída, então só para você acessar aquele produto que não faz sentido nenhum, eles já te cobravam, te mordiam uma parte dos seus recursos ali como uma taxa de entrada do produto. Então, assim, era muito ruim. Isso você não vê tanto acontecer, né? De novo, tem produtos ainda de pé que tem essas taxas, que aplicam essas taxas de entrada, essas taxas de carregamento, né? Mas hoje você vê muito menos isso acontecer, tá? Então, como é que a cadeia hoje ela funciona, tá? Então, seguradora, né? Então, a seguradora ela é responsável por esse tipo de produto, né? Então, ela cobra ali uma taxa de administração, ela pode cobrar uma taxa de performance sobre o que excedeu o benchmark, taxa de carregamento, então, eu comentei, entrada e saída, e ela faz aí uma seleção de fundos internos também com a maior taxa, se ela quiser. Então, se ela montar aí um Funds of Funds de previdência, ela está selecionando basicamente fundos que vão fazer parte daquela carteira, tá? Gestor, né? Quem faz a gestão dessa previdência privada cobra uma taxa de administração. Ele pode também cobrar uma taxa de performance, né, do que exceder esse benchmark, taxa de carregamento, ele participa disso tudo e ele coloca ali, às vezes, outros produtos para dentro do fundo que ele tem um maior interesse. Então aqui a gente tem taxa sobre taxa, basicamente, tá? Como é um produto como se fosse um fundo, né? É um fundo com o CNPJ, você tem o administrador também com uma figura, né, que tem que existir, né, obrigatória numa estrutura dessa, cobrando também um FII operacional, entre 0,05 a 0,2, eu diria, para fazer a cotização da carteira, para fazer as liquidações operacionais da carteira, para fiscalizar até o gestor, né, se ele está né, de acordo ao mandato estabelecido inicialmente para esse fundo acontecer, enfim. Próximo item aqui da carteira, né, veículo da carteira, é o distribuidor, né, bancos e corretoras de novo, recebem também um rebate sobre essas taxas que a gente falou, tá? Figura de distribuição, de atendimento a vocês como clientes, tem o gerente e o assessor, né? Recebe um percentual desse rebate que vai para as corretoras e para os bancos. E aí, aqui, por último na cadeia, as pessoas físicas
investindo, né, nesses produtos em troca de uma rentabilidade. Óbvio que você tem aqui a previdência privada como né, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas não é só apenas um fundo de investimento, mas também é um veículo de longo prazo, é um veículo de sucessão, né, um veículo onde o beneficiário final não vai pagar as custas, né, de TCMD, por exemplo. Então faz muito sentido todo mundo aqui ter previdência, tá? Mas óbvio, escolhendo as previdências mais baratas, né, e as previdências que no final vão fazer mais sentido para nossa carteira, tá? Então, aqui de novo, o conflito quanto maior a taxa, maior a remuneração dessa indústria, tá bom? Passando aqui para o próximo produto, eu tenho os fundos imobiliários. Fundos imobiliários basicamente é a mesma cadeia, tá? Eu não vou repetir item por item, porque é a mesma cadeia aqui. Então você tem o gestor a asset cobrando taxa de ADM, performance, o administrador fazendo o trabalho que a gente já comentou e cobrando também. E aqui você tem o distribuidor e o coordenador, porque muitas vezes você emite um novo fundo, você tem que fazer uma oferta para que esse fundo capte, né, o seed money que vai sustentar o início desse CNPJ novo, né? E aí toda essa cadeia aqui de distribuidor, coordenador, ela recebe um rebate para estar coordenando e distribuindo esse ativo, né? Então aqui também tem o fee de oferta, né? E aí o gerente, o assessor, olhando ali os produtos sendo comandados ali por essa estrutura, ele vai escolher indicar ou não aí para vocês como investidores, recebendo um percentual desse rebate contratado, desse rebate que a indústria recebe, tá? E vocês, pessoas físicas, aplicando nesses fundos que são operados na bolsa. Então, se vocês é um híbrido aqui entre produto de fundo que tem os ativos na carteira, mas para você acessar, você acessa através do mercado da B3, né? Então aqui de novo, quanto maior a taxa, maior a remuneração do gerente ou do assessor, independente se esse produto é bom, se esse produto faz sentido, se os ativos que lá estão fazem sentido para você como um investidor, tá? Próximo aqui são os ETFs. Gosto muito desse produto, né? Produto que são fundos de índice, basicamente, que são negociados na bolsa. Então, muitas vezes você segue aqui o que esses índices estão dando de retorno. Então, se eu quero me posicionar replicando aqui a renda variável brasileira, eu compro um BOVA11 aqui para surfar esse crescimento, essa volatilidade, essa oscilação do índice Bovespa, né? E aí, para isso, eu vou ter uma taxa de administração muito baixa, de 0,2%, 0,3%, né? Então, assim, muitas vezes faz muito sentido na eficiência do custo, tá? Mas aqui eu também tenho a mesma cadeia de indústria, tá? Então eu tenho o gestor que faz a gestão desses ativos, mas é uma gestão passiva, né? Ele não pode cobrar muito porque ele não está tendo muito trabalho de escolher os ativos, de contratar uma equipe gigante de research aqui, de analistas, de mesa, enfim, ele não tem muito custo aqui para simplesmente replicar algum tipo de índice, né? Então, sei lá, você pega um ETF que replica o ouro, né? O desempenho do ouro. Então, basicamente, ele está ali só fazendo uma proxy do que o ouro está né, desempenhando no mercado. Então, por isso que a estrutura é barata, a estrutura de taxa é barata, tá? Tem que ter um administrador também, então ele cobra baratinho também. A B3, quando você faz uma nova emissão, ela pode cobrar ali taxas de emolumento e de listagem. Aqui, o distribuidor e o coordenador desses ETFs também vai ganhar um fee de distribuição. Então, aqui é importante saber que quando o ETF está sendo lançado, muitas vezes existe um custo, né, para isso, um custo de coordenação e distribuição, mas que costuma ser mais baixo do que isso aqui. Você tem os gerentes, os assessores escolhendo, né, os ETFs para te apresentar e colocar nas carteiras. Eles recebem uma taxa aqui
um percentual da taxa de corretagem, porque esses ETFs são negociados na bolsa, mas de novo, é uma taxa irrisória, é uma taxa muito baixa, e ninguém aqui, nenhum gerente, nenhum assessor vai ficar rico colocando ETF na carteira. Então, aqui está o conflito, né? O conflito, ele é baixo, né? Ele existe, mas ele é muito baixo. Por quê? A gente está falando de taxas muito reduzidas e bons produtos, né? Então, se o seu assessor, o gerente, não está colocando ETFs na carteira, é porque provavelmente ele não tá gostando muito do retorno, né, para ele, da remuneração para ele, tá? COI estruturadas, tá? Então aqui para terminar basicamente o overview que eu vou passar para vocês, a gente vai falar de COIs, né? Um produto bastante negociado, bastante vendido aí nos últimos tempos, e as operações estruturadas, tá? Aqui, pessoal, existe um banco estruturador, né? Então o cara que emite e estrutura essas operações, tá? E aqui e as mesas de derivativo executando tudo isso. Então, aqui nessa estrutura inicial, você tem um baita spread da estrutura de 2, gira em torno de 2% a 6%, eventualmente até mais, tá, pessoal? Então, alguns exemplos aqui comuns de estruturas são as autocallables, as knock-ins, knockouts, as opções com barreira, estrutura com cesta de ações, os COIs, enfim, você tem toda uma indústria aqui. E são produtos que, putz, o profissional ele pode preferir vender esse produto porque a comissão é alta, né? Mas muitas vezes não é melhor para o cliente, né? São estruturas muito até complexas de vocês como investidores ponta final entenderem, né? O que tem lá dentro efetivamente, assim, é muito obscuro, né? E aqui a gente tem até um payoff, né? Uma simetria sempre a favor do banco. O cliente ele não consegue perceber, né, o que está sendo, qual que é a estrutura que lá tem. Então, você tem aí uma assimetria de informação, né? Então, por si só, quando você tem uma complexidade e uma assimetria de informação, ela dá margem para colocar um spread alto, né? O cliente ele vai comprar, mas puta, já não estou entendendo, mas puta, faz aí, né? Gostei do que estão me vendendo como possivelmente um retorno, né? Então, aqui está um risco elevado aqui de conflito muito alto, né? Então, o gerente, o assessor, que recebe um percentual apenas do que é um fee de venda e estruturação dos bancos e das corretoras, né? Muitas vezes ele coloca porque realmente faz sentido para eles, né? Faz sentido para remunerar eles mesmos aí, né, de uma alocação que vocês façam nesse tipo de estrutura, né? Então, ao final são vocês comprando, são vocês pagando, aumentando o custo da carteira de vocês e isso corrói muito a possibilidade de retorno, tá? Então aqui é onde a margem se concentra, tá? Então a gente falou de títulos públicos, ETFs que teoricamente é uma margem baixa, uma margem né, de comissão e spread não relevante, então são ativos que fazem muito sentido para a carteira, né, para a carteira de vocês. As ações dos fundos imobiliários ali já numa metade da tabela aqui tem numa média uma baixa margem total, né? Assim, aqui depende bastante de volume, depende de giro, depende de algumas estruturas aí funcionando. Emissões bancárias, crédito privado, aqui tem que tomar muito cuidado, né? Aqui pode ser muito alto o impacto, porque o spread implícito ele corrói muito a sua performance potencial da carteira, tá? E os fundos ativos, os COIs, né? Aqui a gente está falando de um rebate bastante agressivo, muitos produtos não batendo nem o CDI na indústria, não batendo o benchmark ações, por exemplo, bolsa, enfim, não batendo e com custos ainda elevados de taxa, enfim, então tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Então aqui em resumo para vocês, eu falei basicamente de algumas classes de ativos, principais delas, né, e como que essa indústria ela funciona, como que cada player ali dentro da cadeia é remunerado
Então, espero ter contribuído aí para vocês entenderem um pouco mais. E aí, nos próximos vídeos eu vou detalhando cada um desses ativos e como eles acontecem na prática, tá? Então, assim, como que as taxas hoje estão sendo praticadas, como é que está a curva de juros, como que esse impacto aí da guerra na curva de juros tem precificado os títulos de renda fixa, por exemplo, e aí dentro disso é sempre com um olhar de conflito de interesse, de spread, de olhar esse tipo de redução de custos, né, ocultos, para que sua carteira evolua de uma forma muito melhor, tá? Então é realmente fazer conta na prática para vocês. Espero ter contribuído, muito obrigado e até mais.